Gustavo, oi Dé, oi Laurinha. Gente, vim hoje com um tema meio. Ó, o Xande, oi Xande. Eu vim com um tema meio em aberto, assim, na verdade, tema em aberto não, né? Eu vim com em aberto. Pensando um pouco na questão da impermanência, que foi um tema bem recorrente essa semana. Oi, Ká, tudo bom? Tô aqui falando do tema da live de hoje, que eu entrei em aberto com relação a tema. Quem quiser colocar alguma dica, mas eu pensei muito em conversar um pouco, começar falando um pouco sobre a impermanência, né? Sobre a impermanência, sobre o desapego, sobre como isso é importante para que a gente consiga viver a nossa vida com mais leveza, com menos cobrança, com menos controle. E eu acho que é um tema que encosta em todos nós, né? Desapego, impermanência. Ó, beleza, gostou? Muito bom. Também, Nelciane, ótimo. Então vamos seguindo com esse tema. Vocês têm alguma situação assim da vida de vocês em que vocês sentem que o apego ele realmente atrapalha algum processo de vocês, que traz sentimentos assim que são difíceis de lidar? Vocês têm alguma situação assim bem clara disso? Vou deixando tempo para vocês irem falando e vou falando, tá? E conforme vai entrando aqui, a gente vai trazendo. Então, essa semana eu fiz até um post sobre Oi Lúcia, sobre impermanência, né? Que fala da importância da gente poder desfrutar tanto os momentos onde a gente tá no pico, que a gente tá vivendo algo, né? Muito bom, assim, e também poder estar presente. Oi, Mary, tudo bem? Que bom te ver aqui. Vamos ver o que a Laura botou ali, ó, atrapalha muito. Atrapalha, né? Bah, a gente fica muito apegado. Nós temos, assim, uma ideia de que quando a gente vive na... Oi, Irina. Quando a gente vive na mesmice, né? Naquilo que a gente conhece, a gente tá mais seguro. E eu acho que é algo meio geral. Deixa eu ver o que a Laura botou aqui. Apego a antigos conceitos, a decisões que podem não servir mais. Ótimo. Isso aqui que tu colocou, Laura, tem a ver com... Deixa eu botar aqui. Ainda tô no comecinho. A gente ainda fica olhando aqui, né? Tudo que tá passando aqui embaixo. Exatamente. Até aquilo que a Laura colocou ali fecha com o que a Ká tá falando, né? Sobre o apego a tudo que deu segurança, que já deu segurança, né? E a Laura falou sobre apego a conceitos e decisões que não servem mais. Quando a gente olha para isso que a Laura colocou sobre decisões e conceitos que não servem mais, vale a gente falar do apego que a gente tem aos conceitos em relação a gente mesmo. Boa noite, Elisângela. Nós criamos uma ideia de quem nós somos, da forma como a Laura botou ali, da forma como nós decidimos, da forma como nós pensamos, e muitas vezes o apego a isso nos distancia de um autoconhecimento, de uma transformação na nossa vida, porque nós ficamos acreditando que não podemos fazer diferente, que não temos como fazer diferente, e aí nós deixamos de conhecer, né, novas possibilidades, a gente deixa de conhecer. Roberta quer participar ou foi sem querer? Que às vezes entra, né? Vamos ver o que a Ká colocou aqui. Para mim, o desapego exige a confiança básica em tudo que a vida traz. Exatamente. Exatamente isso que a Ká tá trazendo aqui, né? Que a gente precisa ter mais confiança na vida. Esse é um processo de mais confiança na vida que vai permitindo que a gente possa viver com mais naturalidade o desapego. Quanto mais a gente confia, mais fácil é desapegar, né? Mas de qualquer maneira é algo que precisa ser vivido assim cotidianamente, porque o apego ele vai, a gente pode juntar o apego, eu penso, um pouco da zona de conforto, se nós formos pensar, né? Não querer sair da zona de conforto aumenta a nossa relação com apego. E como que a gente faz
para ter menos apego? Como a gente faz para ter menos apego? Uma das coisas que ajuda é a gente lembrar que nós vamos partir um dia. Esses tempos no atendimento, eu até falei para a pessoa, né? A gente estava fazendo uma constelação e eu falei para a pessoa assim, já parou para pensar se alguém te dissesse assim, olha, tu tens mais um ano de vida, como seria? E a pessoa ficou um pouco chocada com isso, né? Oi, Nuno. A pessoa ficou bastante chocada com essa pergunta, num sentido assim, nossa, eu nunca parei para pensar sobre isso, sobre o que aconteceria se eu tivesse apenas um ano de vida. Quando a gente pensa nisso, na nossa mortalidade, né, como seres humanos, não como seres espirituais que nós somos, porque dessa forma nós vamos estar encostando na nossa eternidade, mas se nós pensarmos nessa vivência, nessa existência, o quão rápida ela é, e que tudo, absolutamente tudo vai passar, a gente pode começar a entrar em contato com um desapego saudável. Podemos começar a olhar para situações com mais presença, com mais percepção de aqui e agora, né? Porque de verdade nós não sabemos o que vai acontecer ali na esquina amanhã, hoje. A gente não sabe. A única certeza que a gente tem é que a gente vai partir um dia, né? E eu acho que esse conceito de que a gente vai partir um dia, ele pode e deve funcionar muito mais como um apoiador para a nossa vida do que fonte de desespero. Porque é a coisa mais natural que existe, a gente sabe que vai partir um dia. E parece que nós nunca nos preparamos para isso, especialmente na nossa cultura, né? Na nossa cultura ocidental. Oi, Eloy. Nós temos essa... Oi, Camila. Nós temos esse desvio, né? Nós não somos ensinados a lidar com a morte, lidar com a nossa transitoriedade de forma natural. Eu aqui em casa com os meus filhos, eu costumo muito falar sobre isso, né? Sobre o quanto nós somos transitórios, que nós estamos aqui de passagem. Esses dias a minha filha disse assim, ai, mãe, quantos anos tu vai ter quando eu tiver 77, algo assim, né? E aí eu fiz os cálculos e eu, Monique, fiz os cálculos e disse pra minha filha assim, acho que eu vou ter uns 100 e... Agora não lembro, gente, que eu sou péssima na matemática, mas enfim, eu teria mais de 100, né? E aí eu disse pra ela, vou ter mais de 100. E ela, não, mas tu vai viver tanto tempo e tal. E aí eu costumo falar sobre isso, sobre a morte, sobre a transitoriedade. E eu também tive esse ensinamento quando eu era criança, de olhar para a nossa transitoriedade com um pouco mais de naturalidade. E ainda assim é difícil, porque nós estamos inseridos numa cultura que não lida bem com isso, que não tem uma relação tranquila com a morte, né? E eu acho que quanto mais a nossa relação fica tranquila com a morte, tanto fica mais fácil que a gente lide com o desapego. E é muito desafiador porque o nosso ego, a construção do nosso ego, ela se dá em torno de muitos apegos. Não sei se vocês vão concordar comigo, mas nós ganhamos um nome, nós ganhamos um corpo, nós ganhamos uma família, nós vamos construindo, né, ao longo da nossa vida, conceitos de como devemos ser, conceitos de como nós somos vistos, né? Quem é a Renata? Quem é a Débora? Quem é a Monique? Quem é a Carlesia? Carlesia? Tô lendo aqui os nomes. Quem é a Loi, né? Nós vamos construindo conceitos sobre isso e a gente vai se apegando a esses conceitos. E quanto mais a gente se apega a esses conceitos, mais fica difícil que a gente viva esse desapego saudável, né? Fica mais complicado viver esse desapego saudável. Então, o primeiro passo para que a gente possa ter esse olhar mais natural pro desapego, seja olhar para nossa transitoriedade, né? Olhar para o fato de que nós vamos sim partir. Não sabemos quando, né? Desde o dia que a gente chega, a gente tem certeza que um dia nós vamos partir. E que essa história construída aqui, ela é um capítulo na nossa existência, mas ela não é tudo que nós somos.
Nós estamos vivendo ela, nós estamos interpretando. Boa noite, Givanildo. E nós estamos construindo novas possibilidades, inclusive para o que vier depois dessa vida. Mas como o foco é desapego, a coisa mais importante é focar no aqui e agora. Então, o quanto de apego tem no aqui e agora de vocês, né? O quanto vocês conseguem. Ó, vamos ver o que a Roberta colocou aqui. Meu pai faleceu, não estava perto dele. Apareceu um homem muito parecido com o meu pai, interessado em mim, mas não é o melhor. Mas não estou conseguindo desapegar por lembrar muito do meu pai, entendi. E aí tu consegue fazer essa ligação bem clara de que essa pessoa conecta muito com o seu pai. Quanto tempo faz que teu pai faleceu, Roberta? Faz pouco tempo, já faz bastante tempo, como é que é isso? Uma coisa importante aqui que você está colocando, né, é que você sente que a conexão com esse homem tem muito a ver com a história sua com o seu pai, né? Eu tô esperando a Roberta colocar aqui. Faz 4 anos, então tá. Então, por que eu perguntei quanto tempo? Porque a gente tem um tempo, né, pra assimilar tudo isso em geral, né? Claro que cada um tem o seu tempo, mas a gente entende que se fosse algo muito recente, ainda é um processo, né? 4 anos, já faz algum tempo, e eu vi que você colocou ali que não estava perto dele. Você tem alguma culpa por não ter estado perto? Tem esse sentimento de culpa? Porque aqui tem um processo bem legal que a gente pode fazer, aproveitando essa tua colocação, Roberta, em relação às pessoas que não estão mais aqui, ou pessoas que a gente não tem mais contato, que nós não podemos mais, ou não temos oportunidade de conversar, né? Vocês leram aquele livro Comer, Rezar e Amar? Alguém aqui já leu esse livro, que é fantástico, né? Um livro em que ela narra uma história, uma viagem que ela faz, as pessoas que ela conhece. Por que eu perguntei se alguém já leu? Nesse livro, tem uma das cenas, assim, que ela relata, onde ela faz um encontro, né? Olha, até o Vício tá colocando ali, né? Então, assim, tem coisas... Olha só, o que eu entendo com isso que você colocou aqui, né, Roberta? Tem coisas que você precisa resolver com o seu pai. Que se você não resolver com ele, você vai atrair outras pessoas para sua vida para que você possa resolver isso. Essas pessoas vão estar sendo... Você vai estar projetando isso, né? Vai estar projetando o seu pai ali para que você consiga resolver isso que você não conseguiu resolver diretamente com o seu pai. Então, aqui a Loi colocou, né? Tem filme. Sim, tem um filme também. Eu não lembro se no filme aparece essa cena que eu quero trazer. Mas assim, tem uma cena, ela se separa, né, a Liz, que é a protagonista do livro, enfim, a escritora e a protagonista do filme, e ela tem um rompimento, né, nessa separação, que não foi muito legal, e ela fica com isso mal resolvido. Então, olha, como a Roberta está colocando ali, né, você se faz se sentir perto dele. Então, diminui a culpa, de certa forma, faz tipo de um resgate. Mas o que é legal aqui, Roberta, é que você sabe que existe algo que não está resolvido com o seu pai e que esse homem remete a isso. Então, o que a gente pode fazer na prática para pegar essa situação que está vindo, que está emergindo, né? Que é essa relação que ficou, questões que ficaram mal resolvidas com o seu pai, né? Pegar essa questão que emergiu mais claro ainda quando apareceu esse homem. Então, esse homem faz despertar em você o pensamento de que tem coisas, né, que não estão resolvidas com seu pai. Então, o que a gente pode fazer aproveitando esse acontecimento? Você pode fazer assim como a Liz fez no filme. Vou tomar só um golinho de água. Assim como a Liz fez no filme, você pode fazer com seu pai. Isso pode ser gradual, você não precisa fazer isso de uma vez só, mas qual é a ferramenta que você pode usar? A visualização. Tudo que aconteceu na nossa vida, todos os fatos, todas as situações, vamos pegar aqui, né, toda a sua relação com seu pai, todos os conceitos que surgiram a partir disso, eles ficaram gravados dentro de você. Então, existe uma história, que é a sua visão da história, que ficou registrado ali dentro, né? Os conceitos em relação às pessoas, a imagem de algumas pessoas.
E isso a gente tem o poder de transformar. Até eu fiz um vídeo esses dias falando sobre isso. Um episódio que aconteceu até durante um curso vivencial, presencial, que eu facilitei, em que uma pessoa conseguiu fazer esse processo e ela fez isso em relação ao pai dela. Foi bem esse tema. Então, o que a gente pode fazer? Você pode pegar, visualizar, eu vou passar aqui, depois você tenta, e se você quiser depois, Roberta, me chama inbox também, para eu te elucidar um pouco melhor, né? Depois, enfim, se ficar alguma coisa para trás. Mas assim, você vai pegar, vai fazer uma visualização. O que a nossa imaginação ela é? Ela é uma porta para a nossa sabedoria interna. Ela é uma porta para esse mundo que a gente constrói dentro da gente, que transforma a forma como nós enxergamos tudo, nossas relações, tudo. Então, assim, a gente começa essa comunicação, a gente começa essa relação mais espiritual conosco a partir da nossa imaginação. Ela é a porta para isso. Então, você pode pegar e fazer uma visualização. Você vai imaginar, você vai fechar os olhos, vai mentalizar um lugar que você se sinta bem, né? E nesse lugar que você se sente bem, você vai visualizar esse lugar como, vai receber esse lugar como seu espaço sagrado, tá? Seu contato interno. E aí você vai visualizar o seu pai nesse lugar, né? É um exercício de contato, é um exercício de muita entrega, é onde você pode ressignificar muitas coisas. Esse processo de visualização, eu utilizo ele muito nos trabalhos, né? Nos atendimentos que eu faço, nos trabalhos de grupo, e é muito, muito legal. Então, assim, você vai fechar os olhos e vai visualizar uma cena ou um momento agora que você está diante do seu pai. Vai visualizar ele, vai perceber ele, como ele vai se apresentar nessa imagem, nessa memória, nessa construção. E você vai falar coisas para o seu pai que você sente que precisa falar. Coisas que você sente que não ficaram ok. Como se ele estivesse ali. Porque, de fato, toda a energia que moveu e ainda move a relação de vocês, por mais que ele não esteja mais aqui, ela existe, ela é muito concreta. E a partir dessa ação, você vai começar a entrar em contato com essa energia e vai poder transformar essa energia. E transformar também o seu olhar em relação a tudo isso que aconteceu. Então, o primeiro passo que eu diria seria o passo de você fazer essa visualização e poder falar as coisas que você não disse. Inclusive em relação a culpas, inclusive em relação a não ter estado junto, inclusive em relação a raivas que você possa ter, a mágoas que você possa ter em relação a ele, né? As dificuldades que ele tinha quando ele aqui estava, as dificuldades que ele possa ter tido como pai. E aí você pode fazer toda essa visualização, mentalizar tudo isso, falar, verbalizar e escrever depois, quando você vier dessa mentalização. Eu, por exemplo, não tenho muito hábito de escrever depois, né? Eu faço processo bastante na minha mente. Mas tem pessoas que essa técnica de botar no papel e escrever ajuda muito a se dar conta de várias coisas. Então, pode ser que seja importante você fazer isso. Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar optando nesse momento que você conheceu essa pessoa e que você entende que essa pessoa gera um tipo de magnetismo com você e você conscientemente sabe que tem coisas mal resolvidas com o seu pai, você aproveita essa oportunidade, né, dessa pessoa trazer isso para você, para sua vida, essa lembrança, essa consciência, e você utiliza isso para fazer essa cura dentro de você mesmo. Então, Então, como é que ficou? Se você puder responder aqui, né? Como é que ficou essa ideia de visualização que eu te passei aqui agora? Tu conseguiu enxergar sentido nisso? Conseguiu enxergar o que você, né? Emocionada, muito forte. Doeu como o dia que meu pai faleceu. Olha que interessante, Roberta. É muito, muito, muito conectado com a relação com o pai. E você tem muita consciência disso. E aqui na sua fala fica muito claro isso, né? Dessa conexão tão forte com o pai.
que eu aconselho nessa visualização, tá? Primeiro momento, você vai fazer essa fala e pode ser que você escute, né? Também, você se permita ouvir essa fala de volta, a fala do seu pai. E você gerar essa conversa dentro de você, nessa visualização. Se vier essa emoção, se vier esse sentimento, né? Deixa esse sentimento fluir, chora o que você tem que chorar, né? Não prende, não trava, não reprime nenhuma emoção que estivesse mostrando ali nesse momento da visualização. Permite que você entre em contato com todos os sentimentos. E se você, na saída, né, quando terminar a visualização, ou mesmo durante, não sei como é que é para você fazer esse exercício de visualizar. Para algumas pessoas é bem fácil, para outras pessoas é um pouco mais difícil. Talvez você não consiga visualizar uma imagem, mas talvez consiga sentir. Então, o que quer que se apresente nesse momento, você utiliza essa via. Se for a via do sentimento, se for a via de vir um pensamento na sua mente e você ficar com essas ideias também, você se permite, tá? E aí você pode pausar essa visualização para escrever algumas coisas. Então, isso pode ser feito também. E aí, você vai fazendo isso, você vai estar clareando as coisas em relação ao seu pai. Conforme você vai clareando isso, vai ficando mais assim, nítido o que realmente existe entre você e esse homem, né? Se existe algo realmente que seja ali para vocês viverem, ou se ele foi nesse momento uma ponte para que você pudesse fazer esse resgate, né? Essa cura da sua relação com seu pai. Porque assim, percebe, essa cura e esse resgate, para você, me dá a impressão aqui que está muito claro que tem a ver com seu pai. Se você entrasse nessa relação inconsciente, pensa, você está fazendo uma troca de papéis muito grande ali. E a chance da relação dar certo, ela diminui muito. Claro que nós, inconscientemente, nós fazemos isso, né, na nossa vida. Nós acabamos projetando nas pessoas e vivendo isso, eventualmente. Mas é muito importante que a gente, quando tome consciência, como você está tomando aqui, né, de que tem a ver com o seu pai, que você possa voltar então na relação original que é com seu pai e fazer uma cura dentro de você nessa relação original, para que se você perceba que existe um sentimento mesmo e um relacionamento com essa pessoa, essa relação venha um pouco mais limpa, né? Porque quando a gente tem situações não curadas na nossa vida, e a gente provavelmente tenha muitas, e não são só dessa existência, são de outras, elas vão indo, né? De uma existência para outra, elas vão migrando, nós perdemos muita energia. O que acontece? Você entra vamos supor que você não faça essa cura, né? Não faça esse olhar, não tenha esse olhar para essa relação com seu pai. Então, o que pode acontecer? Que você vá sempre, quando entrar a questão do amor, do masculino na sua vida, você vai conectar novamente com essa história que não está resolvida e toda a energia vai ficando ali. Então, você vai deixar de viver essa relação com essa pessoa porque você está ainda vivendo a relação com o pai. Claro que nós fazemos isso, mas é importante que toda vez que isso venha para a consciência, que a gente sinta que isso faz sentido, que nós estamos fazendo sim essa projeção, que nós possamos voltar uns passos, né, atrás e olharmos para essa relação original que se remete ali. Às vezes a gente sente isso por momentos, assim, por momentos mais curtos, né? Nossa, eu fiz tal coisa, eu faço muito com tal pessoa. Então você se dá conta ali que existe algo que está sendo projetado, né, nessa outra pessoa, que não tem a ver, que pode não ter a ver totalmente com essa pessoa com quem você está tendo a questão, né? Como você colocou aqui, esse homem que você se envolveu. Me dá mais um feedback aqui. Depois, se você quiser tentar, né, essa visualização, deixo de novo aqui dito para você. Oi, Elaine. Deixo aqui dito para você de novo, pode me chamar em inbox, tá? Eu vou ler aqui de novo a tua mensagem. Essa cura, ele será ponte, nunca havia pensado nisso, talvez seja isso, porque esse homem não é o melhor. Quando eu apresentei para minha mãe, ela teve a mesma sensação. Vou visualizar. Ótimo, ótimo. E reflete sobre isso, sim. Ele pode ter vindo para sua vida para justamente... Oi, Rosi. Justamente ele veio para sua vida para sinalizar, né, que existe algo que não está resolvido com seu pai. Então ele vem e mostra isso para você.
E aí você faz esse movimento na direção do seu pai, né? Que bom, então faça a visualização, né? Quando você se sentir pronta, quando achar que pode. Não precisa muito preparo para fazer isso, tá? Permita fazer, mesmo que você faça por alguns poucos minutos. Vai começando. Existem curas que é preciso assim que a gente faça várias visualizações. Então não se cobre, né? Ter um resultado, uma coisa clara. Oi, Tânia, alguma coisa assim, já de primeira. Permita primeiro que você vá sentindo, que vai aparecendo, porque a partir desse primeiro contato interno, coisas novas vão surgindo, novos pensamentos, novos insights, assim como esse que eu trouxe para você, né? Dessa pessoa ser uma ponte. Não posso falar, minha filha aqui. Então, é muito urgente, filha? Tá bom, então fica aqui em cima. Então tu põe. Ai, gente, desculpa que é pequenininha aqui na volta. Vou só botar aqui pra ela ver o vídeo, ó, pode ver. Obrigada. Então, essa ponte, assim como esse insight da ponte surgiu nessa nossa conversa, outros insights podem surgir, né? Então, você vai poder enxergar com mais clareza coisas que realmente fazem sentido para você e que vão ajudar a limpar essa relação, né? E sempre lembra assim, em relação a essas curas, né? O seu pai, ele foi quem ele pôde ser, né? Às vezes, nessas relações de família, né? É muito difícil, ainda mais nós como filhos, no papel de filhos, às vezes fica muito difícil, se torna muito difícil que a gente consiga olhar para essa pessoa, né? E deixa eu ler aqui a mensagem que você colocou. Não entendi esse meu apego porque ele não tem nada a ver comigo. Entendi. Olha, ótimo, ótimo. Exatamente isso. Então, assim, quando você fala aqui que você não entendia esse apego, eu acho que tem tudo a ver essa relação com a ponte, né? Vai na direção dessa cura com o teu pai. Com certeza ele funciona como essa ponte. E conforme você for trabalhando isso com o seu próprio pai, provavelmente vai aliviando, né? As chances são grandes que vai aliviando essa relação de dependência e de apego que está surgindo com essa pessoa. É bem provável que isso aconteça, tá? E aí, quando você for fazer essa viagem em relação à relação de filha, né? É sempre bom a gente lembrar que também os nossos pais, né? A gente tem ideia de perfeição ou de que eles deveriam ser perfeitos. E eles vêm para essa jornada com muitas, muitas limitações, né? Dentro da ideia da constelação, que é uma das ferramentas que eu trabalho, a gente fala muito em honrar a vida que essa pessoa foi veículo para nós, né? Esse é o primeiro passo, honrar essa vida. Porque sem essa pessoa, mesmo que muitas pessoas não conheçam o próprio pai, né? Que o pai tenha sido, assim, relâmpago na vida, tenha sido só mesmo um veículo biológico. Ainda assim, esse pai tem um papel fundamental na nossa vida, porque sem esse veículo nós não estaríamos aqui para essa experiência terrena, né? Então a gente começa a fazer essa conversa colocando esse pai no patamar, né, de alguém que tinha muitas batalhas internas, né, de alguém que precisava vencer muitas batalhas, e isso não significa que nós vamos colocar uma venda, né, nos olhos em relação às questões que eles não deram conta ou aquilo que nós consideramos que foi algo danoso para nós, né, mas que a gente vai compreender, né, não vai tirar com a mão talvez alguma dor, mas quando a gente abre espaço para compreensão, a gente também abre espaço para que isso se limpe dentro de nós, né? Que nós entendamos esse outro ser humano como alguém também com as suas muitas limitações, né? Assim como nós também as temos. Então, vou prosseguindo aqui, gente. A Elaine está colocando aqui. Nossa, eu tô com problemas com meu pai, ele se afastou de mim, acabei de chegar da igreja, chegou esse vídeo. Tô meio que assustada, sem entender. Vim da missa de falecimento do cunhado de 1 mês. Olha que interessante, Elaine, a gente tá falando sobre apego. E uma das coisas que eu falei aqui no início da live foi sobre morte. Sobre como a morte, né,
como a morte, como é importante nós olharmos para a morte, né? Nossa própria morte, a morte das pessoas que nos cercam. Então, quer trazer mais um pouco sobre essa relação, oi Paty, essa relação com teu pai, né? O que está acontecendo, se tem um nível de cobrança muito grande, se você quiser trazer aqui na live, é muito bem-vinda, né? Afinal de contas, fechou um momento de sincronicidade aqui, pelo que você está falando, né? De acontecer tudo isso, de estar acontecendo tudo isso e você cair aqui na live. Também eu me coloco à disposição de você mandar qualquer coisa em box, tá? Para mais tarde, se tiver vontade, se precisar. Olha, enquanto isso, Elaine, vai botando e eu vou lendo aqui da Roberta, né? Obrigada por fazer eu aceitar melhor as limitações, as batalhas do meu pai. Ai, que bom, Roberta. Nossa. Olha, vou falar até um pouquinho mais sobre isso, porque é tão importante, assim, nos trabalhos que eu faço, né? De constelação, a gente vê como é importante isso, né? Sabe que esses dias eu estava lendo em relação ao álcool, aos vícios, e eu vou partir do princípio que você também não tenha nenhum vício, eu não tenho nada assim que eu seja, nenhum vício assim nocivo, né? Algo assim muito visível, pelo menos não me dei conta até agora. As pessoas que têm esse tipo de vício, né, em álcool, em drogas, o que acontece? É tão difícil para elas estar aqui sem isso, que muitas vezes esse veículo do vício é o que faz com que elas consigam estar mais tempo. Então, para nós que não temos um vício, é muito difícil que a gente conceba e compreenda, né? Compreenda o que é isso. E por que uma pessoa faz isso? E na nossa mente, ela está fazendo isso conscientemente, ela está abrindo mão dos filhos, abrindo mão da família, ela está abrindo mão de uma vida, de outras possibilidades, né? Mas talvez esse seja o máximo que ela consiga. Então, nós não sabemos o que se passa dentro na história dessa pessoa, na história prévia dessa pessoa, né? Se a gente for pensar em outras existências. Então, quando nós nos colocamos diante do outro com esse olhar de igualdade, no sentido de que ele também enfrenta muitas batalhas, né? Isso nos ajuda a acolher. Falando de paz aqui, né? Aproveitando a deixa também da Elaine, eu já vou ler aqui depois o teu comentário, Elaine. Que a gente aproveite isso para se colocar nessa posição e receber aquilo que essa pessoa representou na nossa vida, que é a nossa própria vida. Então, quando a gente olha para o pai e diz, eu recebo a vida que você me dá, que você me deu, nós começamos a viver a nossa vida. Quando nós cobramos, né, desse pai, por não ter sido a pessoa que nós imaginávamos, muitas vezes a gente acaba negando a vida que ele está dando para nós, que ele já deu, né? Que ele foi veículo, por mais que ele tenha sido menos do que nós imaginávamos que deveria ser, né? Então, quando você toma a vida, você diz, não, eu tomo essa vida, por mais que essa pessoa tenha, né, as suas limitações, você está tomando aquilo que é seu. Só você pode viver, que é a sua vida, né? Ele falou que ia beber até o fim e ia morrer feliz, fazendo o que gostava, mas eu sofri muito de ver o álcool na família. Com certeza, é muito destrutivo, né? É muito destrutivo, porque as nossas ações, elas afetam tudo à nossa volta. Deixa eu ler aqui já volto aqui, Roberta. Tem aqui a Laura falando, né? Nós fizemos uma visualização de acolhimento do pai e da mãe, né? E foi muito profunda. Então a Laura aqui pode depois até dar um testemunho, né? Sobre como foi profundo e como funcionou, assim, como foi tocante, né? E sempre lembrando, pessoal, que são passos, né? São passos que a gente vai dando, são coisas às vezes muito antigas, que nem a Roberta colocou aqui, né? São histórias de família, são momentos, né? A Laura também tem relatos da visualização que remontam situações de família em que a gente precisa olhar de fora. Então, foi legal que a Laura trouxe para eu trazer para ti também, Roberta, de quando você fizer essas visualizações, você também pode incluir nesses exercícios, olhar para situações que você presenciou na sua casa, mas de fora, não mais dentro daquela situação. Então, você olha para aquilo de fora e você traz um acolhimento para aquela criança que você foi, para aquela moça que você foi, que estava ali talvez assustada,
machucada, né, doída com uma situação tão impotente diante de uma situação, e você possa acolher a si mesma e também acolher a criança que, que existe dentro do seu pai, que existia dentro do seu pai, que ainda existe onde ele estiver, né? Essa criança ferida que também não se curou e também não tinha ferramentas para sair desse álcool, né? Eu vou ler aqui da Elaine ali em cima, para não perder aqui. Sou muito apegada à minha mãe, 20 anos após a morte da minha mãe. Peraí, deixa eu entender o que escreveu. Sou apegada à minha mãe, 20 anos depois da morte, ou depois que ela morreu ele se afastou. Não entendi muito bem aqui, ficou alguma coisa, acho que o corretor colocou, Elaine. Clareia pra mim. A sua mãe morreu, não entendi aqui os 20 anos, tá? E ele se afastou. Ele se afastou depois que a mãe morreu ou ele já é afastado há bastante tempo, né? E a relação de vocês não é próxima, é isso? Deixa eu ver aqui. Obrigada por você aparecer. Gratidão. Nada é por acaso. E eu te agradeço também por você estar aqui e estar compartilhando a sua história, assim como a Roberta também. Roberta, muito obrigada, né, por essa entrega, por compartilhar, né, coisas tão pessoais e às vezes tão doloridas aqui, e nós fazermos esse momento aqui de reflexão, de possibilidades, de novos horizontes, de cura, né? Todo mundo pode acessar alguma coisa sua aqui e conectar, né, com o nosso crescimento, com o aprendizado, com acolhimento. Então, botou aqui, eu acredito nos antepassados, eles mandaram. Ah, que bom, que bom. Mas, ó, pode chamar depois e pode falar também aqui, tá, Elaine? Assim como a Roberta trouxe, tá? E a Laura tá complementando. Tô tentando entender o que está acontecendo. Você está tentando entender o que está acontecendo nessa relação com ele, quiser colocar mais um pouco aqui, fica bem à vontade, tá? Se quiser depois colocar em box, fica bem à vontade. Mas se se sentir confortável de colocar aqui, vai ser bem bom. Sempre agrega para várias pessoas. Depois que ela morreu, ele se afastou, tá? Desculpa, agora que eu tô vendo aqui. Obrigada, Loi. Muito obrigada, muito obrigada. Que bom te ter aqui. Bom saber disso. Deixa eu ler aqui. Já volto pra ti, tá, Elaine? Vou ler aqui da Roberta. Preciso resolver sim as escolhas equivocadas, né? Tudo a ver com essa relação. Isso, ótimo, perfeito, Roberta, porque assim, o nosso pai, isso também serve pra você, Elaine, e pra todo mundo que tiver questões aqui de pai, né? E todos nós temos as nossas questões com os nossos pais, enfim, eles estavam ali quando a gente chegou, e muitas coisas recaem, né, sobre o conceito que nós tivemos, montamos, criamos em relação a eles. E o pai, ele representa muito, muito, muito o masculino dentro de nós. Muitas vezes, então, ali como a Roberta fala dos casamentos, o que acontece? Aquele masculino, ele fica muito conceituado a partir daquilo que nós vivemos com os pais, com o pai, né? Com os nossos pais. E aí a gente precisa resgatar esse masculino, nós precisamos curar esse masculino, porque assim como o pai se conecta, né, com o masculino, nós temos o masculino dentro de nós somos, né, yin e yang, né? Nós somos feminino e masculino. E aí nós precisamos curar o nosso masculino. Oi! Precisamos curar o nosso masculino. E como é que a gente faz isso? Um dos caminhos é essa ponte do pai. E o pai, ele também é uma ponte para o nosso masculino. Eu não sei se vocês acreditam, né? Mas eu particularmente acredito muito nas nossas existências múltiplas. Eu acredito que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena, uma experiência humana. Então, a partir disso, o que nós temos que nos apossarmos? De que nós construímos essas histórias, né? Não é à toa que nós temos um pai e uma mãe, né? Que nós escolhemos aquelas pessoas para virem como nossos pais. Então, o que isso significa? Que também os nossos pais são pontes, assim como eu falei para a Roberta antes, né? Que às vezes essa pessoa que chega, muito provavelmente funcione como uma ponte para uma cura dessa relação com o pai. Também os nossos pais são pontes de curas para nossa relação com a gente mesmo, né? Deixa eu ler aqui o que a Elaine colocou.
E uma coisa a gente passar, eu não sei como apareceu esse vídeo, tô chorando. Que legal, Elaine. Nossa, que legal, que legal. Muito feliz por isso. E assim, Elaine, também para Roberta e para todo mundo que está aqui, gente. Todas as situações da nossa vida, elas são pontes para que a gente transforme algo dentro de nós. Porque tudo que a gente leva aqui, isso fica. Nós viemos para cá, sabe Deus, né? Para tanta coisa que a gente não tem consciência, às vezes não tem nem como entender, mas nós viemos para olhar para os nossos padrões, para fazer nossas curas. Não é à toa que nós estamos na família que nós estamos, né? Então nós precisamos fazer essas curas dentro de nós, para que as nossas histórias sejam outras, sejam melhores, sejam mais leves também, né? Então a gente precisa fazer essas curas dentro de nós, senão a gente sempre vai estar construindo mais do mesmo, como eu diria, né? A gente entra num ciclo vicioso e acaba construindo mais do mesmo. Vamos ver o que a Rose colocou aqui, né? Oi, Rose! Nunca conheci meu pai, essa figura paterna é representada pela minha avó materna. Então, olha aqui o que a Rose está colocando, né? Também acaba tendo uma baita distorção, porque a avó estava vivendo o papel do masculino, né? Talvez ela também tivesse, a gente até já conversou bastante sobre isso, né, Rose? Talvez também ela tivesse reprimindo muita coisa dentro dela, né? Vinculada ao feminino dela. A fragilidade positiva, a sensibilidade do feminino dela, por ter que ser forte, né? E não que as mulheres não sejam fortes. Aqui a gente está falando de características, né? Que são de cada gênero, né? Uma sensibilidade maior, em geral as mulheres têm uma sensibilidade maior. Então, tudo isso, fica tranquila, Lu. Fica tranquila que a gente vai no embalo. Vai colocando suas questões aqui também. Então, essa figura paterna representada pela minha avó, vendo a força e a garra dela diante da vida, que foi muito bom, que foi necessário, né? Ajudou a criar a sua essência, a sua força. E o que é importante fazer, Rose, então, a partir disso, né? Reconhecer essa força dela e também fazer a cura do masculino dentro de você, né? Porque o masculino foi embora. O masculino não estava ali. Mas dentro de nós, eles têm que estar em equilíbrio. Então, para você olhar para esse masculino dentro de você e ver como ele está hoje, como é que a gente pode fazer isso? Você pode conectar, também como eu falei para a Roberta, pode ser uma visualização, e você pode pedir que o seu masculino se apresente para você. Para algumas pessoas, esse masculino, ele pode vir representado por uma figura masculina da nossa vida, pelo próprio pai, ele pode vir representado pelo pai, tá? Mas ele pode vir representado por qualquer outra imagem que você tenha, até pela avó. E quando esse masculino se apresenta dentro de nós, né, através da visualização, você faz uma conversa com esse masculino, você se pergunta coisas, né? Quem você é, o que você sente? Porque, gente, nós precisamos, eu falo gente, às vezes eu fico repetindo, desculpa. Nós precisamos olhar para o nosso feminino e para o nosso masculino. Nós precisamos cuidar do nosso masculino e do nosso feminino, para que a gente possa ter relações saudáveis, né? Conosco, com o masculino que se apresenta na nossa vida, com a gente como mulher, com as mulheres, né, da nossa vida, com os homens da nossa vida. Deixa eu ver o que a Roberta colocou aqui. Eu não quero esse homem na minha vida, apesar dele ser familiar, causar uma sensação de estar perto do pai. Não quero novamente o álcool dessa forma na minha vida. Agradeço a ele pela ponte, só isso. Ótimo. Roberta, aqui você pode fazer exatamente isso que você colocou aqui, fazer um agradecimento. Você pode mentalizar ele e falar para ele na sua mente, né? Olha, eu percebo, né, a contribuição que você está trazendo para a minha vida. Você pode falar assim, e eu recebo isso. Eu recebo essa contribuição. Eu agradeço muito a você. Pode fazer essa leitura. Eu agradeço isso, a esse olhar que você trouxe, a isso que você acordou dentro de mim, para que eu possa encontrar, né, o meu equilíbrio, para que eu possa encontrar a cura da minha relação com meu pai. Então eu agradeço muito. E aí você pode até honrar ele, né? Dizer, olha, eu espero que você, né, você vai dar conta da sua vida, você é grande. Oi, Débora. Cuidar
conta da sua vida, você é suficientemente grande para isso, né? Essa cura também, do dizer assim, que você... Tá o volume aqui. Aumentei um pouquinho, vê se melhora aí, Débora. Essa cura que você vai fazer com essa pessoa, você pode fazer também na visualização com seu pai. Dizendo, né, que você deixa esse problema dele com o álcool para que ele resolva. Porque isso é dele e não seu. Porque ele é o pai e você é a filha. Você é pequena e ele é grande. Então ele dá conta disso. Ai, que bom que melhorou. Obrigada, Débora, pela dica, porque eu tava falando aqui nem me dei conta, né? O pessoal não comentou nada. Obrigada. Então, faça essa cura também com o pai, também entregando para ele, né, aquilo que é dele. Isso é muito importante, né? Que ele dá conta disso, da forma que ele conseguir. Se ele bebeu até, como você falou ali, né? Ele bebeu até o fim. Essa foi a forma que ele encontrou para dar conta da vida que ele veio para cá viver. E foi o que ele conseguiu. Então, você se libera de resolver isso. E aí você não precisa resolver isso para essa outra pessoa, porque essa pessoa também tem condições de resolver por si mesma, nas melhores ferramentas que ele encontrar. E claro, gente, não tô querendo dizer com isso que a gente não possa auxiliar a pessoa quando ela pede auxílio, né? Mas é diferente quando a pessoa pede nosso auxílio de quando nós olhamos para uma situação e queremos trazer um auxílio que a pessoa não está pedindo e talvez não esteja pronta para receber, né? Deixa eu ver o que a Rose colocou aqui. Já deixei muito o meu lado masculino estacionado. Agora estou desfrutando bastante dessa força, baseada no que eu aprendi com a minha avó. Ótimo, Rose. E além disso, você fazer a cura para que você possa viver um relacionamento, caso seja a sua vontade, né? Um relacionamento saudável, onde você possa enxergar o masculino, onde você possa viver esse masculino de forma saudável também no outro, né? E é isso mesmo, você começa a olhar para tudo isso de uma forma mais clara. E aí as coisas vão indo pro lugar. Então, no teu caso, Rose, quando você conecta o masculino com a avó, você precisa conectar a avó, uma mulher em equilíbrio, uma mulher forte, mas sem deixar de lado o seu feminino. E abrindo espaço para esse pai que você não conheceu, para que ele assuma o lugar dele, né? Porque ele foi o pai que fez possível a sua estada aqui. Então você pode também fazer a mesma visualização, mentalizar esse pai que para você não tem rosto, talvez, e agradecer esse pai a vida que ele lhe deu, dizendo: você me deu o que eu precisava para estar aqui. Eu agradeço e tomo a minha vida nas minhas mãos. Então você toma a sua vida, que é o que você está fazendo já, né? Você toma ela desse pai que foi veículo, né, para sua estada aqui, para sua chegada aqui, para sua vida aqui, né? Vamos ver. Vamos ver o que a Roberta colocou, né? Sim, ele resolveu, ele não eu, exatamente. Sempre que salvar ele, mas ele não queria. Olha que interessante. Aí vem muito a questão do pai de novo, né, Roberta? Você querendo salvar ele porque talvez pensou: não consegui salvar meu pai. Meu pai morreu bebendo. Quem sabe eu não consigo agora. E é o que acontece, gente. Acontece muito. Só que como funciona muito no nosso mecanismo não consciente, nós continuamos nesse ciclo, tentando, né, salvar através das projeções que nós fazemos. Então, quando você toma consciência disso, você se libera dessa obrigação. Olha meu gato. Você se libera dessa obrigação de salvar o outro, né? Você pode auxiliar o outro quando o outro solicita seu auxílio e que esse auxílio esteja à sua altura, esteja à sua mão, fazendo aquilo que cabe a você fazer no auxílio. Mas você não vai buscar isso na outra pessoa para tentar curar isso em você, que é o que provavelmente poderia acontecer, de você sair por aí buscando homens, né, com as situações parecidas com a do seu pai, para que você pudesse curar a relação com o seu pai através dessa outra relação. Mas se você entende e começa a fazer essa cura dentro de você, você abre espaço para viver algo que tenha menos projeção, que seja mais inteiro, né? Que seja mais o olhar para aquela pessoa que está ali, por mais que a gente eventualmente vai estar fazendo projeções. Isso mesmo, você precisa, nessa busca, Roberta, encontrar a si mesma. E tudo aquilo que você um dia esperou, tá? Porque nós, como
como filhos, né? Muitas coisas a gente espera que venham do pai e da mãe. Mas muitas vezes o pai e a mãe não têm condições, né, de dar aquilo que nós queremos que venha deles. Só que nós, na grandiosidade que nós somos, no ser essencial que nós somos, nós temos condições de nos dar isso. De resgatar esse pai interno, essa mãe interna. Aí você colocou, difícil agradecer a vida com meu pai pelo vício. Não, você não vai agradecer o vício. Pensa assim, você vai agradecer aqui a sua vida, a vida, o estar viva, entendeu? Você vai agradecer você ter a oportunidade de viver e de fazer as suas curas nesse plano terreno, entende? Então assim, você não tá agradecendo aqui quando você coloca essa gratidão pela vida para ele, você não tá agradecendo as coisas ruins que você passou, embora muitas dessas coisas podem ter sim também trazido aprendizado, tá? Mas a gente nem precisa ir tão longe nesse momento. A gente pode começar, né? Oi, Leca. A gente pode começar... Oi, Marta. A gente pode começar olhando para a vida que você tem para a situação de estar viva. Assim como a Rose colocou ali, né? O pai dela, ela nunca conheceu. E aí a gente vem com as nossas expectativas em relação ao que seria necessário para nós. E nesse ponto a gente assume um pouco a posição de controle, né? E não confia no universo, não confia na vida, né? Que tudo acontece por uma razão. Embora muitas delas nós não tenhamos condições de compreender com a nossa mente, né? Com a limitação dessa nossa mente que nós acessamos aqui nessa vida terrena. Mas quando nós tomamos por base, né, que somos todos seres em evolução, somos todos seres numa caminhada, lutando com o nosso caos interno, né, vindo para cá e entendendo que esse pai em algum momento se dispôs a ser veículo, né, por mais que ele tivesse essas demandas dele, né, o álcool, os vícios, as limitações, ele foi um veículo para a tua vida. Por mais que tenha sido um veículo que não seja aquilo que você esperou, mas você está vivo aqui porque ele cedeu do corpo dele. Se a gente pegar o exemplo da Rose, né? Então assim, não é que a gente queira esconder tudo aquilo que nos afetou, que nos magoou, mas quando a gente faz isso, a gente toma posse da nossa vida e nós não dependemos mais dessa pessoa para irmos adiante, entende? Nós entendemos a limitação dele, acolhemos a nossa dor, a dor que veio a partir da ação do outro, claro, e houve dor, né? Mas nós nos movemos para além da dor, nós nos movemos para além, nós nos movemos para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento. Tem uma música, né, do Legião Urbana que chama Pais e Filhos, acho que quase todo mundo deve conhecer, uma música muito famosa, né? E acho que calha de novo eu falar isso, até acho que eu falei isso na última live, mas isso é tão marcante na minha vida, né? E eu acho que calha a gente falar de novo e a gente sempre lembrar disso nas relações com pais e mães, né? E essa música tem uma frase que diz assim, você culpa seus pais por tudo, né? Isso é absurdo, são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. Eu ouvi essa letra, ela foi lançada, né, na época, eu tocava muito na rádio, e eu tinha 11 anos, e eu tava no carro, talvez eu tivesse até menos, mas acho que eu tinha uns 11. Tava no carro com meu pai e com a minha mãe, os dois estavam na frente, né, eu tava no banco de trás, e essa música tava tocando, e eu adorava Legião Urbana. E eu fiquei prestando muita atenção na letra, e aquilo me tocou demais, assim, porque eu pensei, é verdade, né? Quantas coisas eles não programaram, quantas coisas eles estão lidando, quantos sonhos, quantas frustrações, quantos anseios, quantos medos, né? E aquilo me ajudou muito a lidar com as dificuldades, né? Que eu vivenciava como filha, né? Na nossa relação de família, me ajudou demais, assim, caiu para todo mundo, gente, caiu a conexão para todo mundo, porque para mim aqui continua. Então, não sei se todo mundo pegou, mas enfim, eu tava falando, né, na música do Legião Urbana, Pais e Filhos, daquela frase que diz, né, seus pais são crianças como você, o que você vai ser quando você crescer. E isso me auxiliou demais, auxiliou muito. E eu
particularmente também faço isso com os meus filhos, sabe? De dizer assim pra eles. Ontem mesmo aconteceu uma situação que eu tava com pouca paciência. E às vezes a gente se culpa muito por não estar sendo a mãe perfeita e o pai perfeito, né? E a gente tentei aumentar aqui, gente. Vamos ver, melhorou ou não? Tentei mexer aqui no volume, não sei se melhorou. Qualquer coisa, se não melhorou, me falem que daí eu boto o fone, tá? Se não melhorou, me avisem que eu boto o fone, galera. E a gente também tem essa sensação, né? Tá ruim o som? Melhorou? Melhorou. Melhorou, tá. Vou botar o fone. Então eu também tenho essa sensação muitas vezes, né? De ser a mãe perfeita. E eu não vou ser a mãe perfeita, nem que eu quisesse, porque eu não sou perfeita. Então eu vou cometer, né, deslizes e ontem mesmo foi um dia que eu estava com pouca paciência. E aí na hora de dormir eu pedi desculpa para meus filhos, né? Eu disse para eles assim, olha, hoje vocês me dão um desconto porque a mamãe tá muito cansada. Teve algumas coisas que eu não consegui lidar direito, né? E aí a minha pequenininha tava quase dormindo e o mais velho me olhou e disse assim, mãe, tá tudo bem, mãe, isso acontece, né? Porque a gente trabalha muito isso aqui em casa. Então é importante que a gente trabalhe isso dentro da gente. Eu sei que é difícil, gente. E vai ter vezes que a gente não vai conseguir. E tá tudo bem. Porque se a gente conseguir celebramos essa uma vez, né? Então, assim, olhando para os nossos pais, a gente entender também que muitos deles não tem metade do entendimento que talvez nós tenhamos agora, né? Muitos deles não têm essa consciência, né? E exatamente o que a Débora colocou aqui, né? Nós temos a tendência de achar ou de esperar que nossos pais sejam perfeitos, né? E eles não são. E aí entra essa necessidade, esse movimento, né? Que nós temos que fazer de acolhimento da nossa vida. E a nossa vida nesse instante aqui, nesse corpo, nessa personalidade, vivendo essa história, né? Ela começa pelo desprendimento, pela uma doação, às vezes mesmo inconsciente, né? De um pai e de uma mãe. Porque a gente utiliza o veículo físico deles também para estarmos aqui. Deixa eu ver o que a Roberta botou. Exatamente, eles não são perfeitos, né? Nós não somos perfeitos. Quem tem filho aqui, né? Não sei se tu tens filho, Roberta, Loi, Débora. A gente muitas vezes também espera de nós mesmos, né? Essa perfeição. Então é sempre bom lembrar que nós não somos perfeitos, que eles não são perfeitos e que vai acontecer esse tipo de situação, né? De frustração e que a gente precisa acolher. Quando a gente consegue acolher o outro, a gente também consegue se acolher. Então, quando a gente acolhe o pai dentro da gente, a mãe dentro da gente, a gente também está acolhendo o nosso feminino, o nosso masculino, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades. Gente, que legal, passou bem rápido. E hoje era um dia que eu estava meio cansadinha, pensei, vou entrar sem tema, vamos ver o que acontece. E fluiu nossa 1 hora, agradeço vocês, a gente está acabando o tempo aqui, agradeço todo mundo que esteve presente, agradeço o compartilhar de vocês, agradeço imensamente vocês se entregarem para esse momento, trazerem as questões de vocês, contribuírem para nós que estamos aqui. Muito obrigada pela participação, um beijo bem grande para vocês. Então, para hoje, muito acolhimento dentro de nós, do nosso pai interno, da nossa mãe interna, do nosso pai e da nossa mãe e do nosso masculino e do nosso feminino. Obrigada, Loi, vocês também, nós somos todos luz. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Beijo bem grande, uma noite maravilhosa e, gente, só gratidão, tá? Ó, namastê, o ser divino que eu sou, honra e agradece o ser divino que você é. Vamos lembrar disso, gente, desse namastê diante das pessoas da nossa vida. Não só aquelas tão importantes como os nossos pais, mas sempre que a gente puder lembrar disso, quando nós cruzarmos, né, pelas pessoas que atravessam o nosso caminho. Beijo grande. Namastê, gente. Até mais. Muito obrigada. Beijão. Esperando fechar aqui, ó. Até a próxima.